Bom, deixa eu dar uma palavra para todos vocês da imprensa que nesse momento partilham conosco na função de vocês dessa votação importante que nós acabamos de ter aqui no plenário Ulisses Guimarães. É o primeiro passo de uma caminhada que nós iniciamos lá em dezembro com a PEC da transição e que essa votação, a urgência do projeto de lei do regime fiscal sustentável, o PL 93, é o segundo passo de uma caminhada iniciada em dezembro que vai se consolidando, que é o caminho possível para gerar tranquilidade e a previsibilidade e estabilizar a situação econômica do Brasil. Eu calculava em torno de 350 a 360 votos, cheguei a falar isso para alguns parlamentares, mas o trabalho que foi feito, primeiro pelo relator, que já fala para vocês, Cláudio Cajado, dialogando com todos, com o governo, com o conjunto da casa, o papel do ministro Haddad, dos líderes, do presidente Arthur Lira, tudo isso junto foi possível a gente ter essa votação esplendorosa hoje aqui no plenário. 367 votos que os partidos articularam, as bancadas e os parlamentares compreenderam a importância estratégica para o país desta matéria. Vencido esse primeiro passo, é o segundo passo, falei da PEC da transição, segundo passo, nós vamos para a próxima semana votar o mérito. E daqui para terça ou quarta-feira é continuarmos o trabalho. Do jeito que está sendo feito, com diálogo, sem impor nada, com construção, cedendo aqui, cedendo acolá. E o que é importante é que a proposta nasceu nos seus fundamentos que sustentaram a proposta inicial do ministro Haddad, os fundamentos estão mantidos. O relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, que tão bem dialogou com todos nós. Se eu já tinha respeito pelo deputado Cajado, só fez aumentar. Só na liderança do governo ele teve 3 vezes. Várias vezes na bancada do PT e em todas as bancadas. Acho que esse é o momento alto do parlamento, quando prevaleceu aqui o espírito público e o interesse do Brasil, porque o país precisava desta matéria. Não concluímos ainda, mas a nossa expectativa é que na próxima terça-feira ou quarta-feira, da semana que vem, a gente possa concluir e iniciar o terceiro passo, que é a reforma tributária, que é outro gigante passo para consolidar e dar estabilidade, previsibilidade e confiabilidade no nosso imenso Brasil. Portanto, não está concluído o trabalho ainda, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito. A área política do governo, o ministro Padilha, que tão bem coordenou a articulação política, e todos nós aqui, o trabalho fino, essa sintonia que nós fizemos com o relator, dá ao país essa expectativa. Se o ambiente econômico do Brasil já estava dando sinais positivos, com a votação de hoje, ampliam as possibilidades e acho que, como disse o Haddad hoje, num debate que ele teve conosco em 3 comissões, ele está seguro que esse é o caminho, o melhor caminho para reconstruir o Brasil. Por isso eu quero agradecer a todos os líderes, a todos os parlamentares que votaram e com muita humildade dizer muito obrigado. Eu acho que foi uma vitória do parlamento, uma discussão tranquila, sem agressões, sem nada. Nunca vi uma matéria tão importante como essa ser votada com tanta civilidade aqui no plenário. E nós devemos isso, e a expectativa é a mesma, continuar. Aí eu sempre digo para vocês, o negócio de ficar contando votos antes do tempo é coisa agorenta, né? Vamos esperar o painel. Vocês ficavam perguntando, e hoje? Esperou o painel, deu 367 votos contra 102. Portanto, é assim. A nossa expectativa é que a matéria seja aprovada na próxima terça e quarta-feira
como o requerimento foi hoje. Com placar maior ou placar menor? Líder, com placar maior ou menor de hoje? Aí depende dos parlamentares. Não, é precipitado dizer se vai ser maior ou menor. O que vocês precisam reconhecer é que essa é uma extraordinária vitória do parlamento, de tudo que nós fizemos hoje aqui. Do governo também. É claro que é do governo, a matéria é do governo. Se tivesse, por alguma razão, tivesse perdido, era derrota minha, era derrota do Padilha. Agora é uma vitória nossa, do governo, do relator, do presidente Arthur Lira, do ministro Haddad, do ministro Padilha, de todos aqueles que colaboraram, do ministro Rui Costa. Todo o governo se envolveu na construção desse relatório com o relator Cláudio Cajado. Vocês me perguntaram a semana toda se o PT ia votar ou não. O PT votou 100%. Só 2 parlamentares que estão ausentes não votaram. Portanto, a nossa expectativa é que todos votem. Se pode ter um ou outro ajuste, mas os parâmetros centrais, a essência do projeto, conforme o relator fez, será mantido. Vamos ouvir as bancadas, o PT quer conversar, os outros partidos querem conversar. É proibido proibir. Muito diálogo e muita paciência para votar uma matéria tão importante dessa para o país. Ok? Obrigada, líder. Relator? Obrigado por tudo. Eu que lhe agradeço, Zé. Bom, aumentar aqui porque a altura é maior. Boa noite a todos. Muito feliz com a votação agora, 367 votos. Acho que foi uma demonstração importante que a Câmara deu, não apenas de que esse regime fiscal sustentável é importante para o país, como as conversas e tratativas que nós tivemos ao longo desses 20 dias surtiram o efeito que nós esperávamos. Por quê? Nós construímos um relatório que não foi apenas das minhas ideias e opiniões, foi do coletivo, do conjunto da Câmara dos Deputados. Perseguimos incansavelmente, desde o extremo e o lado direito até o lado esquerdo, até o ponto de equilíbrio que é o centro, para podermos fazer com que todos se sentissem atendidos nas suas demandas e reivindicações. Obviamente que ninguém aqui vai dizer, eu saio super satisfeito, mas minimamente satisfeito. Me parece que todos pensam dessa forma, porque a demonstração do painel fala por si próprio. Foi um trabalho de construção coletivizado. Nós sabemos que, a partir do momento da apresentação do relatório, na segunda-feira passada, nós começamos a revisitar todas as bancadas, conversar com os líderes, conversar com os deputados e as deputadas, para ouvirmos o que pensam sobre o relatório. Obviamente que tem pontos que uns querem que retire, outros que querem que insira, tem posicionamentos que continuam como no início, diante da apresentação do relatório, que você não vai conseguir um consenso muito grande, geral, mas vai conseguir um consenso possível, como é todas as leis que nós votamos aqui no Parlamento. Não é a perfeita, é a possível. Eu não tenho dúvida que com esses 8 dias aí que vão vir para que nós possamos votar, nós teremos aí o amadurecimento, mais ainda o aprofundamento da leitura do parecer, e vamos ter a convicção cada vez maior de que ele tem muitas vantagens sobre o texto original. Ele aperfeiçoa o texto original, ele complementa composições de segurança que dão mais robustez ao que nós desejamos, que é o desenvolvimento econômico com repercussão no social, mas, acima de tudo, com o equilíbrio das contas públicas e a trajetória da dívida pública em médio prazo sendo equilibrada e decaindo. É isso que nós desejamos, e eu não tenho dúvida que a Câmara dos Deputados não furtará-se ao país e fará, na votação da matéria, demonstrando com a mesma votação, se possível maior, que o que nós fizemos aqui de forma coletivizada
será muito benéfica para atacarmos, através da política fiscal, a política monetária, que é a queda dos juros. Com isso, nós traremos mais crescimento, com isso o governo terá as suas contas equilibradas e manterá o que ele sempre desejou, fazer os investimentos e os gastos públicos, efetivando de forma responsável, consequente, as políticas públicas que todos nós desejamos. Quando o senhor disse que vai amadurecer ainda mais o relatório, significa que vai ter alteração? Não necessariamente. Eu espero que as pessoas compreendam que todas as alterações que fizemos têm um motivo e uma justificativa. E é isso que nós estamos explicando nas bancadas, nessa revisitação que estamos fazendo e continuaremos fazendo até a semana que vem. Deputado, o PT, por exemplo, sugeriu retirar o Fundeb, o piso de enfermagem da meta. Quando o senhor diz isso, o senhor também está tentando convencer os deputados petistas de que a forma do texto atual é a melhor, ou o senhor vai fazer algum tipo de modificação? Não, a ideia, o conceito do teto de gasto é diferente do marco fiscal, do regime fiscal sustentável. No teto de gasto, está fora do teto, você tinha a possibilidade de ter incrementos de receita e possivelmente elevar quem estivesse fora do teto com mais recursos. Hoje mudou essa concepção. O regime fiscal sustentável está dentro do teto, está na base, é mais viável, porque você tem condições de poder, além da inflação, ter um crescimento real de pelo menos um piso de 0,6, podendo alcançar o teto de 2,5. É mais vantajoso estar dentro e não existe prejuízo nenhum a quem estava excepcionalizado e que hoje está dentro do teto do marco fiscal. Deputado, só mais uma dúvida. O deputado Pedro Paulo, do PSD, disse que sugeriu, dentro daquele escape do presidente enviar a mensagem para o Congresso Nacional, ele sugeriu deixar muito claro que o aumento de impostos não é uma possibilidade de compensação. O senhor vai fazer isso? Não, nós temos aqui a convicção de que existe um consenso na casa, aqui na Câmara dos Deputados, de que votação de matéria que eleve a atual carga tributária é difícil de ser aprovada. Será muito difícil. Então, as conversas e as tratativas que eu pessoalmente tive, vários líderes teve com os representantes do governo, nós deixamos claro que o governo vai ter que fazer, e esse é o desafio do governo, um esforço enorme para fazer um aumento de arrecadação. E é possível que isso aconteça, porque hoje a base dos contribuintes que já pagam seus tributos, ela pode ser aumentada com quem não está pagando. Quem já está e tem uma elevação dessa carga é inaceitável. Mas quem não paga, esse sim o governo tem que ir atrás e fazê-lo cobrar. É esse conceito que nós estamos deixando claro e que nós temos a convicção de que o governo tem possibilidade de poder alavancar recursos no valor entre 100 e 120 bilhões para que dê não apenas a ancoragem necessária a esse regime fiscal sustentável, mas traduza-se nos atingimentos das metas que estarão contidas na LDO. Então, o senhor vai deixar isso no texto, né? Essa garantia Sim. de que não vai ter aumento de impostos. Vai entrar no texto, vai entrar no relatório. Não, vou manter, a minha opção é manter o texto como está. Obviamente, estou recebendo várias sugestões, mas a definição de incorporar no texto, essa partirá do Colégio de Líderes e das conversas tratativas que teremos com os técnicos, tanto da Comissão de Orçamento quanto do governo, porque se você mexe em uma parte e não mexe na outra, você pode dar uma descompensação. Então é importante, como eu disse, manter o equilíbrio que o texto traz, na minha opinião, e acho que agora, com a votação expressiva que teve, que eu agradeço muito aos meus colegas, legitimou o que nós estamos pensando em poder, de fato, votar. Obrigado a você.